Vamos. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é contra o revés. Se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação nele os crentes firmado estão. Ó, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão satisfeito a sua mansão. Vindo a morte dá golpe em meu lar, então eu venci. Onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério e o que me possa aqui conter. Ó, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão satisfeito a sua mansão. Longe do meu lar sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz e minha alma diz: estás em mim feliz. Estou contigo aqui, estarás sim comigo ali. Ó, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão satisfeito a sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei. Onde ficarei, sempre consagrei. Lá é de gozar seu amor sem par. Grato cantarei aleluias ao grande Rei. Ó, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão satisfeitos a sua mansão. Glória a Deus. Meus irmãos, que bom estarmos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como é bom também esse momento de confraternização. Teve irmã que me abraçou ali, tem 3 anos que eu espero isso. Eu estou aqui há 10 anos. 10 anos aqui, irmã, eu podia vir abraçar, eu lhe abraçava, sem problema nenhum. Viu? Porque às vezes o pastor, ele... muitas ovelhas. E a gente nem sempre pode ir diretamente a uma pessoa. Mas vocês veem, o pastor também precisa de abraço. O pastor precisa também de um beijo. Beijo santo. Não é, irmã? É um beijo santo. Das irmãs idosas, viu? Das irmãs idosas. Eu vou consertar aqui. Das irmãs idosas que eu beijo. Eu beijo as irmãs idosas, elas me beijam, mas eu beijo, é o ósculo santo que Paulo fala. Mas, minha irmã, eu sempre estou aqui, qualquer um de vocês, pronto para receber um abraço e abraçar também vocês. Amém? Hoje é a lição número 9, irmãos, 2 de março de 2025. Quem é o Espírito Santo? Alguém pode dizer aí agora, levantar e dizer?
Pode levantar. Quem é o Espírito Santo? Você tem que saber, ele habita em você. Como é que você não sabe quem é ele? É a terceira pessoa. Consolador. Amém. E ele é tudo isso. Não é? É aquele que nos inspira, que nos ensina, que nos lembra. É aquele que está conosco todos os dias em nossa vida e habitando em nosso corpo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo do Senhor. E essa lição é maravilhosa, irmãos, porque ela traz a reflexão, justamente, um tema importante nesse tempo em que há uma confusão muito grande. Na verdade, a falsa teologia que está trazendo o Espírito Santo, não como uma pessoa, mas como uma influência, como uma energia. E tem muitos crentes sendo envolvidos por isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem características de pessoa, assim como tem o Pai, assim como tem o Filho. O texto áureo, ele está em 2 Coríntios 3, versículo 17, diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A gente não pode defender algo que a gente não conhece. Crente, sou crente, mas você é crente por quê? A gente tem que saber, tem que ter a consciência de resposta. Não é? Se um engenheiro perguntar, eu sou engenheiro. Aí ele vai dizer porque ele é engenheiro. Ele vai mostrar o que ele sabe da engenharia. O crente também, ele tem que mostrar o que ele tem. Então é importante. A profissão de fé do crente é importante. Ele professar o nome do Senhor, professar a sua fé. Eu acho interessante como os seguidores de seitas, eles são tão seguros daquilo que eles defendem. E muitos de nós que defendemos a verdade somos seguros. Isso não é bom. Então você tem que ter segurança das doutrinas defendidas pela sua igreja. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em João 14, versículos 16 e 17. Se você puder ficar em pé, fique. Se não, permaneça como está. E versículo 26, ou seja, 14, 16, 17, 26. E em seguida, capítulo 16, versículos 7 a 14. João 14, 16. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai. Vamos lá, eu leio um e os irmãos leem o outro. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A igreja. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Todos juntos, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Podeis assentar-se.
acontece em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, a igreja não existiria. Sem o Espírito Santo, seria apenas um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, com pensamentos comuns. Mas a presença do Espírito Santo muda tudo. A presença do Espírito Santo, ela traz a autenticidade da igreja como sendo de Jesus. Quando observamos no livro de Atos, todo o mover e a chegada do Espírito Santo, a gente percebe claramente o quão necessário era e é a presença do Espírito Santo na vida da igreja. E esse Espírito Santo que o Senhor disse que era o Consolador, esta pessoa, ela veio para consolar, mas quando diz outro Consolador, está falando de um ser divino de mesma essência, da mesma essência do Pai e do Filho, dos mesmos atributos, assim como é Jesus, assim como é Deus Pai. O Espírito Santo, portanto, ele vem com o objetivo de preservar o povo de Deus, preservar a sua igreja. E essa preservação que vem do Senhor, essa preservação do próprio Jesus também na igreja. Porque Jesus, quando voltou, irmãos, a gente percebe claramente ali na vida dos apóstolos, dos discípulos, que houve uma tristeza muito grande. Quando Jesus ressuscitou, foi ascendido aos céus. Eles ficaram tristes. Na verdade, essa tristeza, ela inicia ainda no processo lá do Getsemane. E mais à frente, quando Jesus ele foi, enfim, preso e levado à condenação. A tristeza dos discípulos nasce ali. E quando Jesus é ascendido no céu, esta tristeza aumenta, mas ficou a expectativa de que viria o Consolador. E esta vinda deste Consolador, deste Deus, que é igual ao Pai, que é igual ao Filho, esta presença desse Espírito e deste ser, ele promoveu, portanto, a vida da igreja e proporcionou a continuidade daquilo que Jesus tinha iniciado, que foi a proclamação do Evangelho. Então o Espírito Santo é enviado por Jesus para que através dele, na vida da igreja, ela pudesse dar continuidade à obra de salvação, ou ao anúncio da salvação a todos os povos. E é importante nós guardarmos isso no nosso coração, de que o Espírito Santo, como este que é a presença de Deus, do próprio Deus, a presença do próprio Senhor Jesus como Filho em nossa vida, a gente deve entender que é algo real. O crente que não sente a presença do Espírito Santo em sua vida, é porque ele não tem nem o Pai, também não tem o Filho. Não podemos também negar o Espírito Santo. João diz que aquele que negar o Filho nega o Pai. E, logicamente, aquele que nega o Espírito nega as duas pessoas, o Filho e o Pai. Então, quando se diz
que o Espírito Santo, por exemplo, é uma energia, está tirando justamente esta essência da Trindade. Está tirando a essência da própria presença do Senhor, da confirmação da presença do Senhor com a sua igreja. Aí nós vemos, portanto, em toda essa revista, inclusive o autor ele fala aqui sobre a expressão paracleto, que significa defensor e advogado. Jesus usou por diversas vezes esse termo, que vem do grego, não é? E que significa chamar, convocar. Então, o Espírito Santo é aquele que tem ação de defensor, advogado. Quando nós precisamos de advogado, nós acionamos o advogado. Nós acionamos aquele que pode ser o defensor da nossa causa. O Espírito Santo é este ser que é acionado e é também acionador. Ele é aquele que defende a sua igreja. Ele é o advogado da sua igreja. E a presença também, a essência do Espírito Santo, que entra também com aquele que também intercede por nós, é importante, mostra também esta questão da divindade, da personalidade de Jesus, ou do Espírito Santo. Então a gente vê que, quando se fala de consolador, quando fala de defensor, de advogado, no sentido do Espírito Santo, está falando das ações dele, daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo para o qual ele foi enviado. Então o Espírito Santo, ele chega para a igreja como aquele que veio selar os salvos, veio consolar, veio capacitar e veio também ser aquele que é o defensor do povo de Deus. É aquele que consola, aquele que traz alento. Imagine se nós não tivéssemos o Espírito Santo, como seria a nossa alma, a nossa vida. O consolo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, traz este alento à nossa alma. E isto é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E a deidade, portanto, do Espírito Santo é algo que não se pode negar. Ele é um ser divino, ele é Deus. Ele é, portanto, a terceira pessoa da Trindade. E essa terceira pessoa da Trindade não tem nada a ver com a questão hierárquica de poder. O poder é um. O poder do Pai é o mesmo do Filho é do Espírito Santo, e assim, de modo inverso. Então a gente tem que perceber, tem que entender que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divino. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um sopro, embora ele usa, é uma figura do Espírito Santo, a figura da ação. A gente vê lá no Pentecoste, quando da chegada do Espírito Santo, diz que foi ouvido pelos irmãos que ali está, o quê? Um som, como de um vento veemente, como de um som, de um vento. Não foi o vento, mas o Espírito Santo, ele pode ser simbolizado na sua ação, como a ação de um vento. Lá em Ezequiel, capítulo 37, que fala dos ossos secos, o Senhor está lá, a figura do Espírito Santo. O vento, vem o vento dos quatro cantos da terra, e vem trazendo a vida àqueles ossos, aqueles corpos que estavam ali, já formados, mas sem vida. Então perceba que o Espírito Santo, ele é real, ele tem ação, ele tem posição divina, ele faz as coisas que o Pai faz, que o Filho faz, que o Filho faz, embora cada ser, ele tem suas especialidades. O Espírito Santo é chamado de Consolador, Jesus é chamado de Redentor, Mediador. O Pai é aquele que cuida dos seus filhos. Então cada ser da Trindade tem sua ação, mas não significa isso que uma ação seja menor do que a outra, ou que a outra seja superior. Não. As ações do Espírito Santo ou da Trindade, não importa quais sejam elas,
elas têm igual peso e igual valor. Percebe-se isso no momento da criação. Estava lá o Espírito Santo por sobre as águas. E então, no momento que o Senhor Deus, o Pai, decide a criar todas as coisas, lá estava criando também todas as coisas, o Espírito Santo e também Jesus. Então perceba que a deidade de Jesus, ou do Espírito Santo, é algo real. Ela é uma pessoa, é divina, portanto, deve ser adorada. A pessoa do Espírito Santo pode ser acionada, ela pode curar, ela pode restaurar. E essa restauração é feita, aí vem algo também importante, na questão dos atributos, não é, do Espírito Santo. E esses atributos levam também a ação de uma pessoa, quando fala consolador, inspirador, ensinador. Isso são atributos de pessoa, não é de uma energia, não é de uma vibração. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, que é conhecido pelos seus atributos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sim, é igual ao Pai, é igual ao Filho. Ele possui o atributo da eternidade. Ele é chamado do Espírito Eterno. Assim como eterno é o Pai, assim como eterno é o Espírito Santo. Ele fala das obras. As obras do Espírito Santo são inúmeras. E ele fala aqui, cita, ele gerou Jesus Cristo. Jesus foi concebido, Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Foi isso que o anjo falou a Maria: o Espírito Santo descerá sobre vós, te cobrirá, e tu conceberás aquele que será o Salvador. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, foi ele que gerou Jesus, é ele que dá a vida eterna, é ele que guia o seu povo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o santificador dos fiéis, e mais ainda, ele é aquele que tem a habitação na vida do crente. Jesus e o Pai habitam em nós por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é uma preciosidade à vida do crente, porque ele tem em si o Espírito Santo que representa o Pai e o Filho. Então, quando nós estamos andando por aí, está andando conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso, quando a gente lembra da antiga aliança, irmãos, que a manifestação do Espírito Santo era externa e via sobre aquele que Deus queria usar, quer seja como profeta, como juiz, como rei, e assim foi. Mas nesse tempo da igreja, que coisa maravilhosa, essa pessoa do Espírito Santo, aleluia, age de forma diferente. Ele age de dentro para fora, ele já está dentro de nós, e aí flui o poder da graça do Senhor Jesus, de Deus, aleluia, e nós sentimos esse gozo, o maravilhoso gozo da salvação, porque é promovido pela presença do Espírito Santo em nós. Então as obras do Espírito Santo são diversas, são inúmeras. Todo dia nós sentimos algo que o Espírito Santo faz em nós. Se estamos tristes, a alegria do Senhor chega por meio do Espírito Santo. Se estamos preocupados, ansiosos, a ansiedade ela é minimizada, é até tirada pela presença do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo e fique na dispensação dele, porque a tua vida, a nossa vida, ela vai bem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, ele traz esta essência. Ele mostrando também, ele apresenta as heresias que tentam trazer um entendimento distorcido, equivocado do Espírito Santo. Aqui a revista traz que não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Aí ele traz aqui os arianistas, que vem de Ário, diz que considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Fala de Eunômio,
Um dos arianistas mais radicais considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. O Espírito é eterno, não tem início nem fim. Tem os tropicianos, era uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura, é uma figura. Aí diz, Atanásio, assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura de Deus. Assim a concepção que tem os testemunhos de Jeová acerca de Jesus, que é uma criatura. O Espírito Santo é eterno, como eterno Pai, como eterno Filho, aquele que não tem nem início e não tem fim. Assim também é o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele fala dos pneumatomasianos, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito. Imagine, né? Então, opostos, eles não aceitavam, não criam, contestavam o Espírito Santo. Aí vem Eustáquio de Sebaste, isso é algo para um aprofundamento mais teológico, nós temos esse tempo, que foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. As heresias da atualidade, aí diz, né, o testemunho de Jeová, é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, diz que seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo. Tem crente que ele compra qualquer Bíblia. Tem gente, já vi na casa de crente até Bíblia católica. Então tem que ter atenção hoje. Eu sempre aconselho os crentes, compre a Bíblia pentecostal, porque ela está na versão Almeida Revista e Corrigida, é a mais usada, e portanto até os comentários de rodapés que se tem na Bíblia de comentário são seguros, estão dentro do contexto daquilo que a Assembleia de Deus defende. É um perigo crente ter qualquer tipo de Bíblia e acompanhar o que se comenta no rodapé, e até às vezes vem pregar, já vi gente pregar coisa de rodapé que não é da nossa defesa de fé. Por quê? Porque copiou. Então tem que ter atenção com a Bíblia, e principalmente Bíblia que está aí na mão dos né, produzida pelas seitas. É preciso ter cuidado, não é? Com o livro, né, o Novo Testamento dos mormons, cuidado. Ali é heresia do início ao fim. Tem que ter cuidado com aquilo que nós manuseamos. Então, está aí os testemunhos de Jeová, não é? Aí substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. É aquilo que eu passei o vídeo para os meus irmãos que estão fazendo curso, não é, de formação de obreiros. Passamos e pedimos para eles dizer se estava certo ou errado, e eles se manifestaram. E essa gravação bem sucinta, bem feitinha, tão bonitinha, tão bem desenhadinha, que se a pessoa não tem um conhecimento bíblico, pensa que é verdade aquilo que eles colocam, que é justamente dentro daquilo que pensa os testemunhas de Jeová. E se o crente tiver cuidado, ele confunde, ele mostra ali o Espírito Santo presente, e mostra que está ali, movendo as águas, e aí até aquele ali está beleza, mas quando ele começa a aprofundar, aí ele começa a dizer que é um sopro, que é portanto energia, que é algo que vem de Deus como uma ação, simplesmente ação de Deus no sentido, não é, espiritual, mas não uma pessoa. Então é preciso ter cuidado com aquilo que nós estamos a ler, estamos a aprender. Então, irmãos, tem uma série de outras situações, e a cada dia surge, não é, algo novo, vírgula, entre aspas, né, que o diabo já vem fazendo sua festa no sentido de atingir o Espírito Santo, de atingir a Trindade já há muito tempo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que foi prometido por Jesus para ficar conosco todos os dias. Eis que vou estar convosco todos os dias da minha, ou seja,
todos os dias da sua vida, por toda a eternidade. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está falando? Olha, eu vou estar aí. Sou eu que estou aí, com vocês. Aleluia. E isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo é este que atendeu a promessa do Senhor e veio para a igreja. Então trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos e séculos. É um ser que promove vida. A igreja é viva porque o Espírito Santo habita nela. A igreja movimenta porque o Espírito Santo é que move a igreja. A igreja evangeliza porque é o Espírito Santo que move, faz movimentar a evangelização. A nossa adoração, ela é promovida pelo Espírito Santo. A nossa alegria em cantar e adorar Jesus não é algo simplesmente na nossa emoção, é a ação do Espírito Santo. Aleluia. É a divindade de Deus presente na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, esse Espírito que habita em nós, que está presente todos os dias e vai permanecer, e é Ele que vai subir com a igreja e vai entregar a Jesus. Aqui está a noiva. Glória a Deus. Olha, é importante isso. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ser arrebatado. Então não entristeça o Espírito Santo. Preserve o Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. E ele encerra aqui concluindo, dizendo: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante. E tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. Irmãos, algo importante que eu acho que eu trago, não como assembleiano, mas por aquilo que está nas vistas. Eu respeito todas as igrejas, e são igrejas do Senhor. Não vou jamais aqui fazer nenhum juízo de valor, somente nesta área, de nenhuma igreja. Se prega o verdadeiro evangelho, se vive a verdade, está salvo. Mas a Assembleia de Deus, tem uma especialidade, porque além dela ter o Espírito Santo move nela. O poder, a virtude do Espírito Santo, que para a qual também ele veio, move na igreja. É por isso que a gente sente essa alegria. É por isso que o crente, ele canta na inspiração do Espírito Santo. Um crente assembleano, ele canta melhor do que qualquer cantor lá fora. Um crente assembleano cheio do Espírito Santo, irmão, ele cospe fogo. Ele está cantando e ele mesmo se alegra, a igreja se alegra e o céu também se alegra. Tem muitos louvores por aí, bonito, né? O povo chora, mas é um trabalho mental, irmãos. Aqueles louvores repetidos, ligue, rodando um disco furado, aí daqui a pouco você fica meio tonto assim e chora mesmo. Mas o Espírito Santo no louvor, irmão, pode até não cantar bem, pode ser até desentoado, mas o Espírito Santo faz chegar nos nossos ouvidos entoado. E aí o Espírito Santo alegra a nossa alma, falamos línguas estranhas. E é isso, a ação do Espírito Santo. Então a Igreja Assembleia de Deus, ela não só tem o Espírito Santo, ela vive o Espírito Santo. Nós pregamos na autoridade do Espírito Santo, oramos na autoridade do Espírito Santo, cantamos na autoridade do Espírito Santo, evangelizamos na autoridade do Espírito Santo e somos crentes na autoridade do Espírito Santo. Quem é aqui que tem esse Espírito? Glorifica Jesus e que ele permaneça em vós. Amém? Que tem a autoridade pra dizer para o mar se acalmar. Quem é este que amou minha vida e a sua deu pra me salvar? Ele
que ama o perdido e o lar lhe oferece com amor. E quem é esse que resolve o meu e o seu problema e tira do corpo toda a dor? Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Sabe quem ele é? Ele é Jesus, e é por ele que estamos aqui nesse lugar. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvação.
Glória a Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Saudar também o nosso pastor presidente, pastor Jessilas, nossos irmãos, companheiros e amigos de ministério, Como diz, dinheiro eu não tenho não, mas amigo eu tenho muito. Graças a Deus, viu, irmãos? Tem gente que tem dinheiro e não tem amigo, Eu prefiro ter amigo, Que aí quando faltar o dinheiro, bato na porta do amigo. E Deus é bom e abençoa. Glória a Deus. Não é à toa que a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Então, graças a Deus, amigo eu tenho um bocado, viu? E isso é bom. Jesus, ele prezou por isso também, por essa ideia de ter amigos. E ele chegou a dizer aos seus discípulos: não vos chamarei mais de servos, mas eu vos chamarei de amigo. Então, goste de ter amigo, viu? É coisa boa. Irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, vamos ler, capítulo de número 12. Oh, glória a Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo ou ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo de número 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é bom e é maravilhoso. Eu vou orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai misericordioso e bom, Tu és o Senhor de toda a terra, Criador de todas as coisas. Tu és o dono da igreja, Tu és o dono do seu povo, aleluia. Estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor, visto que já temos observado a Tua presença, que é real nesta casa. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia e a Sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estava observando nesta semana de
dos festejos mudando aí, e alguns detalhezinhos, ou grandes detalhes, chamam a nossa atenção. É a forma como as pessoas, elas têm feito desdém, né, da nossa fé, feito desdém, né, de forma abusiva mesmo, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente que serve ao Senhor, nós que entendemos o que Deus ele fez por nós e para nós, nosso coração fica bem pesado, fica bem angustiado. Para muitos, talvez tirou um feriado, aproveitou o feriado como hoje para viajar, nada contra, descansar, não é? Mas outro dia eu coloquei lá em uma das redes sociais minha, alguém fez um desdém com a pessoa de Jesus, né? Colocou na rede social para todo mundo ver. Aí eu coloquei no grupo da nossa igreja lá, na congregação em 2 de julho, onde nós trabalhamos, e eu coloquei a legenda: a igreja precisa estar orando. Enquanto as pessoas estão festejando, precisamos estar orando, buscando mais a Deus. Porque eu entendo que esse não é um momento em que a igreja esteja tão alegre, tão feliz, porque está saindo das 4 paredes do templo, vou ali passear, vou ali comer, vou ali beber, vou ali festejar. Nada contra quem faça, mas eu particularmente entendo que esse é um momento de contrição. É um momento de nós nos quebrantarmos diante de Deus e pedir misericórdia ao Senhor. Glória a Deus. Pedir a Deus misericórdia, graça, força para as nossas vidas. Porque as pessoas que realmente estão, nos seus festejos, chamado carnaval, e não é uma festa para glorificar o nome do Senhor, não é uma festa que uma pessoa que se preza, que tem cuidado, que tem valores, que preza pela família, vai estar envolvida, inserida naquele ambiente. Então nós, a igreja, devemos ter esse olhar, visto que é uma festa maligna, é uma festa satânica, é algo que Satanás, eu tenho observado, Satanás ele é adorado nesse contexto dessa festa o tempo todo. Aí qualquer rede socialzinha que você possua, você acessa, tem lá uma propaganda dessa dita festa, e com as mangações, os desdém, as mensagens ocultas que ferem a nossa fé, que ferem o nosso princípio. E sinceramente, essa semana eu fiquei bastante angustiado observando essas coisinhas, porque não tem como você não ver, mesmo sem procurar você vê. Tem o adágio ou ditado que quem procura acha, mas está aí uma coisa que mesmo sem você procurar, você encontra. Lendo esse texto, quando o pastor nos fez o convite para estar aqui nesta manhã, falando um pouco da palavra de Deus, lendo esse texto, eu estava analisando sobre o sacrifício de Jesus. O que Jesus ele fez pelas nossas vidas. E graças a Deus que foi tudo dentro de um projeto divino, dentro desse livro aqui do Êxodo, segundo livro da Bíblia, da nossa Bíblia em português que nós usamos, também tem esse aspecto aqui da redenção. No capítulo 12, quando Deus ele decidiu libertar o seu povo da escravidão do Egito, tirar o seu povo de dentro do Egito, de cerca de 430 anos ali escravizados, sofrendo, servindo a Faraó, e clamando a Deus também. Então, quando Deus decide, Deus chama Moisés, os irmãos sabem a história do capítulo 3, 4 de Êxodo, e aqui Deus ele chama Moisés, e manda Moisés orientar o povo, dar o norte ao povo de como seria esse ato divino de Deus para a tirada do povo do Egito. Então o capítulo 12 do livro, ele nos conta essa história da libertação do povo de Israel no Egito. Fala o dia em que o Senhor ordenou
aos israelitas para prepararem, ou para que se preparassem para sair da terra do Egito. Naquela noite, o destruidor, o anjo destruidor, passaria por sobre as casas na terra do Egito, e onde não estivesse a marca do sangue, cujo nós lemos aí no texto, naquela casa que não tivesse a marca do sangue daquele cordeiro, que era para ser sacrificado por família, e a orientação de Deus a Moisés, para que Moisés passasse para o povo se a família for muito pequena para um cordeiro, toma 2 famílias, uma com o seu vizinho. É importante ter amigo, é importante ter bons relacionamentos onde mora, não é? Toma um com o seu vizinho, um cordeiro só para 2 famílias, e assim sacrifiquem. Deus, ele mandou que fizessem dessa forma, não é? Um cordeiro para 2 famílias. Deus passaria aquela noite com o seu mensageiro destruidor, passaria sobre as famílias egípcias naquela noite. E o texto diz, onde não houvesse a marca do sangue do cordeiro, glória a Deus, ali haveria um morto, melhor dizendo, o primogênito daquela casa. Se não estivesse a marca do sangue naquela casa, morreria o primogênito da família. Por isso Deus mandou que os israelitas tomassem por família o cordeiro, mas se a família fosse pequena, um cordeiro por 2 famílias, deveriam unir-se uma a outra e tomar o cordeiro para sacrificar e celebrar a Páscoa do Senhor, celebrar a Páscoa de Deus. Tem alguns aspectos aqui que me chamam a atenção desse cordeiro, irmão, porque o texto diz que o cordeiro, ele tinha que ser sem mácula, ou sem mancha, sem mácula e sem mancha. Isso aqui fala da pureza do animal, visto que, como João, capítulo 1, versículo 29 e 30, está escrito, 11, 29 e 30, quando Jesus vem para ser batizado por João, e João vê vir Jesus, e o texto diz que João expressa dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro do livro de Êxodo, ele já é um tipo da pessoa de Cristo. Já está apontando para aquilo que Jesus haveria de fazer pela humanidade. Quando fala do cordeiro macho, primeiro tem uma referência, tem uma conotação com o filho primogênito das casas das famílias. E segundo, aponta para o nosso Senhor. Quando fala dele ser sem mancha e sem mácula, fala da integridade moral. Glória a Deus, da integridade moral, da santidade e da perfeição daquele a quem esse cordeiro está tipificando. Visto que ele está tipificando a pessoa de Jesus, quando fala do não ter mancha, não ter mácula, está falando do homem perfeito que Jesus, ele foi, glória a Deus, e ele é, glória a Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 está escrito que Jesus, ele não pecou, não foi por falta de tentação. Alguém pode pensar que Jesus ele não pecou porque ele não foi tentado. Não. Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus não pecou em hipótese alguma. Jesus ele foi perfeito o tempo todo. Jesus nasceu, viveu cerca de 33 anos e meio aqui sobre este mundão. Mundo sempre foi mundo, pecado sempre foi pecado, tentação sempre foi tentação. Jesus não pecou porque ele é perfeito. Jesus não pecou por causa da sua perfeição. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí o autor dos Hebreus escreve, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, e aí vem a comparação, como nós, em tudo foi tentado,
E qual é a diferença? Se como nós, e quando nós somos tentados, se não vigiar, peca. Não é? Qual é a diferença? Porque como um de nós, se nós, quando somos tentados, e não cumprimos o que Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se não atentarmos para isso, aí somos tentados e pecamos. Mas Jesus, na sua perfeição, Ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados. A diferença é que Jesus não pecou. Glória a Deus. Jesus permaneceu puro, aleluia. Jesus permaneceu puro, glória a Deus. Jesus, Ele foi tentado. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 28. Jesus disse aos seus discípulos: mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Glória a Deus. Só que Jesus, Ele nunca pecou. Porque Ele é esse cordeiro que é pontuado lá no Êxodo capítulo 12, glória a Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, tem uma referência sobre Jesus como cordeiro incontaminado, como cordeiro puro, como cordeiro limpo, como cordeiro imaculado, aleluia. Aí o autor, Pedro, escreveu, versículo de número 18 da primeira carta. Deixa eu achar aqui, achei. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foste conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Manifestado antes da fundação do mundo, fala da presciência de Deus, do conhecimento de Deus, do cordeiro, né, sendo imolado antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que o homem pecaria e que haveria essa necessidade, glória a Deus, de alguém pagar pelo pecado da humanidade, mas trazendo a questão da imaculidade de Jesus, da sua pureza, da sua impecabilidade. Ele continuou santo o tempo todo. Foi tentado, foi, mas não pecou. Foi tentado, foi, mas não pecou. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E diga-se de passagem, estamos estudando isso. Não foi porque Jesus aqui é Deus aqui na terra, Ele não pecou porque é Deus. Jesus está aqui, corpo, alma, espírito, né? Lucas 24, versículo 39, Jesus já ressurreto, apresentou para os discípulos e disse: vedes aqui o meu corpo, ó, um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Então Jesus está aqui na terra em um corpo físico, glória a Deus, mas Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que veio ao mundo, aleluia, para resgatar essa humanidade, para pagar o preço pelo pecado da humanidade. Então o cordeiro tinha que ser macho, o cordeiro tinha que ser puro, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, tinha que ser limpo, não podia ter mancha alguma, glorificado seja o nome do Senhor. Um macho representando o filho primogênito das famílias, de 1 ano, no dia 10 do mês de Nisan, cada família deveria tomar esse cordeiro para imolar. O fato de levar o cordeiro para casa 4 dias antes de ser morto, porque o texto diz, toma no dia 10, não é? E prepara-o para o dia 14. Então são 4 dias o cordeiro dentro da família. Isso mostra uma identificação, aleluia, da família com aquele ser que seria morto. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deveriam sacrificar o cordeiro à tarde, tomar do sangue e pôr nos umbrais da porta, na casa em que o comessem. Naquela noite, diz o texto, o anjo destruidor passaria por sobre aquela casa. E daí vem, glória a Deus, o sentido da expressão Páscoa. Páscoa, que está dentro desse contexto aqui dessa festa, oh glória. Está dentro desse contexto dessa festa, a igreja, quando se reúne para cear,
glória a Deus, deva ter em sua mente, em seu coração, o sentimento de estar fazendo festa, de estar festejando. Aí alguém diz: presbítero, nós estamos aqui memorizando a morte de Jesus. Sim, a morte de Jesus trouxe muito lucro para mim e para você. A morte de Jesus, aleluia, promoveu muitas coisas positivas para as nossas vidas. Portanto, alegre o teu coração. Glória a Deus. Quando participamos da ceia, a Bíblia diz que nós estamos anunciando a morte de Jesus, falando de Jesus. Jesus está nesse contexto aqui o tempo todo, anunciando ele até o dia que ele venha. Portanto, alegre o teu coração, Jesus está na casa. A Páscoa, glória, que vem de um verbo hebraico pesar, que significa pular, isenção, poupar, passar, segundo o texto, passar por cima. E o texto diz que o Senhor falou: aonde tiver a marca do sangue, eu vou passar por cima e não haverá morto naquela casa. Ô glória! E não haverá nenhum morto naquela casa. Glória a Deus. Traduzindo, o significado é de passar por cima, passar além da marca. Páscoa faz alusão histórica e profética ao episódio da libertação do povo de Israel no Egito. A Páscoa fala também da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Oh glória! Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lavai-vos do fermento velho, a fim de que sejais uma nova massa sem fermento, assim como certamente sois. Portanto, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Aleluia! Jesus, ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João verbalizou isso: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca, que cancela, que anula o pecado daqueles que aceitam a Ele como Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João identifica Jesus como esse Cordeiro, aleluia, que apaga os pecados do mundo. Olhando para o sacrifício de Jesus e não olhando para as coisas que estão à nossa volta, porque senão nós nos entristecemos. Senão dá vontade de parar, entre aspas. Porque, meu irmão, parece aquela sensação que você vira para um lado, né? Aquela coisa horrível, vira para o outro, horrível. Olha para a retaguarda, não tem saída. Olha para frente para ver alguma coisa e a mesma coisa. O mundo parece que gira em torno de si mesmo o tempo todo. E as coisas não mudam. Os pecados só continuam crescendo. A miserabilidade do homem continua aumentando, crescendo. As maldades por conta do pecado se agigantam. Quando a gente olha o cenário que estamos vivendo, aí tem que olhar para o alto. Glória a Deus, tem que olhar para o alto. Tem que olhar para a cruz. Aleluia. Tem que olhar para a cruz. Aleluia. O profeta Isaías já dizia: olhai para mim, sereis salvos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus chamou Abraão para trazer um consolo e lhe fazer promessa. Ele disse: olha para o céu. Aleluia. Deus está bradando nesta manhã e dizendo: não olhem para as suas circunstâncias, não olhem para o que está acontecendo à sua volta, mas olha para o céu, olha para o que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia, porque isso nos dá força, isso nos dá esperança, isso nos dá vida, isso nos mantém de pé em meio ao caos mundano. Aleluia. Qual a importância da crucificação de Jesus, do seu sacrifício? E alguém disse que se fosse detalhar, aleluia, teria que acrescentar cerca de 8.400 páginas à Bíblia, para falar detalhadamente da vida de Jesus, detalhado do seu sacrifício, detalhado daquilo que ele fez na cruz do Calvário.
Oh glória, aleluia, cada aspecto, cada detalhe, o que nós adquirimos, o que nós conseguimos por intermédio do sacrifício de Jesus. Irmãos, muitas das vezes nós não temos a noção da nossa posição no reino de Deus. Onde estamos nós? Na casa do papai, na casa de Deus, na casa daquele que morreu, mas ressuscitou e vive eternamente, na casa daquele, aleluia, que diz assim: filho meu, está triste, dai-me o teu coração. Ele sabe cuidar. Na casa daquele que Pedro disse, ele é pastor e bispo das nossas almas, aleluia. Na casa daquele que Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, aquele que refrigera a minha alma, aquele que me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome, aquele que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É aquele que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade dele, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Oh glória! Adore, adore, se alegre, você está no lugar certo. Ei, você que estava com o pensamento de desviar, de se afastar, não está dando mais certo não. O sangue de Jesus lhe comprou, o sangue de Jesus te livrou da morte, o sangue de Jesus te livrou do inferno, o sangue de Jesus te fez nova criatura, o sangue de Jesus colocou o seu nome no livro da vida, o sangue de Jesus te deu o Espírito Santo, o sangue de Jesus te deu a palavra de Deus, te deu a revelação das Escrituras. É importante olhar para a cruz, é importante olhar para o sacrifício, é importante lembrar do que ele fez, é importante ter em mente, aleluia, tudo quanto Jesus realizou por nós e para nós, aleluia. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, oh, glória a Deus, razão pela qual nós nos lembramos, mencionamos, cremos nestes milagres, aleluia. A razão pela qual Jesus, ele não é canonizado, ele é santo. Glória a Deus. Ninguém pensa que vai precisar fazer de Jesus um santo, hein? Não, Jesus foi canonizado, não, ele é santo. Ele nasceu santo. Oh, glória. Nasceu lá no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. O santo que de ti há de nascer é santo, né, pastor? É santo. Oh glória! Nasceu, ficou ali no lar com seus irmãos, criança, adolescente, é santo. Aprendendo com o papai, aprendendo com a mamãe. O autor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência, hein? Oh glória! Aprendendo, crescendo santo. Oh glória, 30 anos foi batizado santo, 3 anos e meio de ministério santo, morreu ao 3º dia, ressuscitou santo e está aqui nesta manhã santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Jesus em sua santidade, ele também é Deus. Estamos estudando isso na EBD. Jesus é Deus. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo, estrado dos teus pés. Jesus, ele é Deus, aleluia. Jesus faz referência a esse mesmo texto do Salmo 110, verso 1, lá em Mateus 22, 44, quando ele fala para os judeus que ele é Senhor de Davi. Glória a Deus. Não obstante, João escreveu no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho: porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? João 1, versículo 14: o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Adora Jesus, você está no lugar certo, aleluia, adorando a pessoa certa.
Glória a Deus, adorando aquele que é Senhor. Paulo em Colossenses 2, versículo 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Tem alguém ensinando por aí que Jesus não é Deus? O pastor citou ainda agora aqui, aceita o testemunho de Jeová, né, que alguém até simpatiza com eles. Tem problema você ter amigos do testemunho de Jeová, colegas, não é? Você não vai contrair relacionamentos amorosos, porque, né, crente namora com crente, santo namora com santo. Santo não namora com profano. Se tiver alguém por aí, larga esse negócio e, então, manda alguém se converter a Jesus, né? E por aí vai, irmãos. Mas tem alguém por aí dizendo que Jesus não é santo, não, que Jesus não é Deus, não. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Diga-se de passagem, o Salmo 110, o próprio Deus Pai está dando testemunho disso. Amém. Oh, glória. Ele morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele está assentado à destra de Deus. E Romanos 8:34 diz que Ele intercede por nós. Que privilégio! Hein? Que privilégio que a igreja tem! Que privilégio que você tem, jovem, adolescente, senhor, senhora, crianças, a igreja do Senhor Jesus. Tem o privilégio de ter 2 intercessores divinos. Romanos 8:34 diz que Jesus intercede pela igreja. Foi Paulo que escreveu isso. Aí Paulo escreveu em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Oh, glória! Quem está feliz com Jesus? Oh, glória! Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com a presença dele? Quem está feliz pelo que ele fez? Aleluia! Ah, presbítero, eu estou meio assim. Esteja assim não, filho, esteja feliz. Esteja feliz, esteja contente, esteja alegre. Aleluia! Esteja alegre com o que Ele fez por você e com o que Ele faz. Aí Paulo diz, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus está. Segundo o que nós lemos no texto e o que nós elaboramos aqui. A cruz do Calvário é o lugar onde o Cordeiro de Deus está. É onde a videira... Jesus disse, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Beleza. A videira verdadeira na cruz é a raiz de uma terra seca de Isaías 53. Jesus está sofrendo. Glória a Deus, aleluia. É a videira que se faz raiz. Isaías 53, 2 e 3. É onde o leão da tribo de Judá, aleluia, se faz cordeiro. No dia seguinte, viu João vir Jesus para ser batizado. E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o lugar onde o Deus eterno se revelou homem. Na cruz do Calvário. Oh, glória. É o lugar onde o Deus eterno se revelou homem. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, não é um sentimento diferenciado, o mesmo, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, apego exagerado, apego demasiado, o ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, e tomou a forma de servo, achado na forma humana. Glória a Deus, Jesus, ele se fez homem na cruz do Calvário, é o Deus eterno se fazendo homem. Glória seja dado o nome do Senhor, assumindo o lugar do pecador, assumindo o lugar dos transgressores, assumindo por um pecado que nunca cometeu, mas está ali para morrer pela humanidade. Glória a Deus. Para que hoje pudéssemos estar aqui nessa felicidade, nessa alegria. Oh glória, oh glória, oh glória. Enquanto muitos estão pensando em dar cabo da própria vida, você está aqui dizendo, Jesus, me dá mais dias sobre essa terra para eu viver na tua presença. Oh glória,
reconhecendo que Ele, aleluia, é Senhor, que Ele é o Deus eterno. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ele não consegue olhar para o que Jesus fez na cruz, para o seu sofrimento, para as suas dores, porque Satanás sabe que na morte de Jesus está a derrota de Satanás. Na morte e ressurreição de Cristo está a derrota de Satanás. Jesus é maior do que Satanás. Jesus venceu a Satanás. Jesus é maior do que a morte. Jesus venceu a morte. Oh glória! Oh glória! Oh glória! É bom glorificar. O pastor Pereira cantou ainda agora, né? Que gosta de cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Feliz você que pode dar aleluia. Tem gente aí que perdeu a língua, está mudo. Tem gente que o problema cometeu a garganta, não pode nem falar. Olha o que Deus faz, irmão. Aqui não tem mudo, né, pastor? Aqui não, aqui graças a Deus todo mundo com saúde aí, ó. Todo mundo feliz, podendo dar um glória a Deus bem alto para Jesus. Nunca devemos olhar para Cristo Jesus ou para o Cristo da cruz do ponto de vista dramatúrgico, da forma que a dramaturgia pinta ou faz, da forma cinemática como os cinemas apresentam nos filmes, e diga-se de passagem um bocado malignos, onde homossexuais fazem a peça, o papel do Senhor Jesus. E aí? Você não pode olhar para esse Jesus. Esse não é o meu Jesus que esteve na cruz do Calvário. Não, não, não. A crucificação de Jesus não é cinema, não é dramaturgia, não é aquele quadro que alguém pintou, Jesus na cruz do Calvário, cabecinha torta, prego na mão, coroa de espinho na cabeça, não. O meu Jesus está vivo. Sabe por que ninguém consegue pintar a Jesus? Porque hoje ele está em espírito, aleluia, está sentado do lado do Pai. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A crucificação de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. Jesus ir à cruz foi a maior prova do amor de Deus por nós. Oh glória! Texto áureo do Novo Testamento: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5, 6 e 7, Paulo diz que alguém pode até morrer por um amigo que é justo, por alguém que é bom, mas Deus é diferente. Deus é diferente. Você na sarjeta, moralmente falando, espiritualmente falando, religiosamente falando e por aí vai. Você na lama e eu também. Mas Deus olhou e disse: eu vou salvar. Eu vou dar um jeito. Deus já havia dito isso lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, não é? Glória a Deus. Deus tinha feito uma sombra disso quando vestiu Adão, porque Adão fez roupas de folha de figueira, tentando resolver o problema do pecado, mas não resolve. As nossas ações não resolvem o problema do pecado. A nossa justiça, Isaías diz que é como um trapo de imundícia, o caco, entre outros cacos, é lixo. Mas a justiça de Deus resolve. O que Deus faz resolve o problema do pecado. Oh glória, o que o homem faz não. Aí Deus imolou o cordeiro e a Bíblia diz, está lá em Gênesis, e fez roupa para Adão. Oh glória, quem faz é Deus. A salvação, a justificação é mérito puramente divino. É Deus fazendo, não é o homem fazendo. É Deus fazendo, é Deus trabalhando em prol de tirar o homem do pecado e trazê-lo para perto de si. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, aleluia, versículo de número 1, está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. No versículo 8, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Oh glória, isso não vem de vós, não é meritório, não é mérito seu, não é feito seu nem meu, é a graça do Senhor. Leia Sonderrai. E cantou de rei manague a ceia, alegra o teu coração. Deus fez muita coisa por você e por mim também. Oh glória! Jesus na cruz do Calvário é a maior prova do amor de Deus por mim, pela minha alma, pela sua também. Glória a Deus. Na cruz do Calvário Jesus conquistou para nós justificação. Romanos capítulo 5 versículo 1.
paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. A entrada na graça. Oh, glória! Hein? São muitos os benefícios que nós alcançamos por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, de que forma eu não posso olhar para Jesus? De forma dramatúrgica, cinemática, nem como se pinta o nosso Senhor. Como eu devo não olhar para Jesus? Como simplesmente um amuleto pendurado no pescoço de alguém? Hein? Jesusinho aqui, estou livre de tudo, está livre de nada. Está mais contaminado ainda. Antes não botasse colar com Jesus, com nada. Não podemos olhar para o Jesus como aquele quadro na parede pintado, bonitão lá. Não. Não é isso. O meu Jesus, ele é verdadeiro. Ele é real. Oh, glória. Não podemos pintar o Jesus em nossa mente e nosso coração, como aquele Cristo Redentor no Rio de Janeiro, braço aberto o tempo todo, não muda de posição, hein? Alguém tem que lavar para ficar limpo, o meu Jesus é limpo, o tempo todo, sempre foi limpo, está limpo, ei! Não podemos, aquele lá está imóvel o tempo todo. Alguém tem que ir lá tirar sujeira, Jesus não tem sujeira. Cai um pedacinho, alguém tem que colocar lá um pedaço de gesso, massa, sei lá o que é. O meu Jesus não tem pedacinho, não há fragmentos em Jesus. Não! Ele é completo, Ele é perfeito. Ele é completo, Ele é perfeito. Ele é completo, Ele é perfeito. Oh, glória! Precisamos pensar em Cristo, no Cristo da cruz, como aquele que nasceu de uma virgem. Que é isso? Muita gente apareceu dizendo que é o Cristo, não foi? Por esses anos aí. E arrebanhava um grupo de pessoas e dizia, são meus apóstolos. Pergunta para ele. Você nasceu de uma virgem, meu filho? Hein? Quando fala nascer de uma virgem, é um nascimento singular. É um nascimento único. Desde a história da humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer, não haverá um nascimento como este, nascimento único, nascimento singular. Ora, se Jesus teria que ter nascido de uma forma singular, segundo, ele teria que ser um homem perfeito, sem pecado. E aí eu volto, de Adão até o último homem que ainda vai nascer, ninguém nascerá sem pecado. Ninguém nascerá sem pecado. Mas Jesus, ele veio sem pecado perfeito. João 8,46. Jesus disse aos judeus, aqueles cabras lá que perseguiam ele: ô glória, quem dentre vós me convence de pecado? Convencer de um verbo grego elegio, que quer dizer descortinar, esclarecer, clarear, apresentar. Jesus está desafiando eles. Denunciem o meu pecado. Todo mundo, ó. Aí Jesus diz, então, se eu vos falar a verdade, por que não credes em mim? E por aí vai, Jesus, ele é perfeito. Jesus nunca pecou. Glória a Deus. E aqui já encerrando, o horário já foi embora, eu sei, né? Mas o que de fato a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário revela para nós? Primeiro, revela que somos pecadores. Pecadores. Revela que o ser humano é pecador. Romanos 3, 23, porque todos, mas foi todos mesmo, presbítero, todos, mas todos, irmão, mas aquele santo homem de Deus, ele pecou, todos pecaram. Romanos 5, 12, Paulo escreveu, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Quem aqui não morre? Quem aqui não morre? Evidência de que o ser humano é pecador. Aí Paulo conclui o texto dizendo, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12, finalzinho do texto. Por isso que todos pecaram. Romanos, Paulo escreveu dizendo, 11:32, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos, a coisa boa, usar de misericórdia. Oh, glória! Sabe por que tem Espírito Santo aí? Quem tem? Quem tem? Eu tenho. O ministério tem, a diretoria tem, pastor presidente tem, a igreja tem. Por quê? Porque Deus usou de misericórdia para conosco.
Oh glória, por intermédio do sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário é o lugar onde os nossos pecados é revelado e repousa sobre o Cordeiro de Deus. E essa é a razão dessa festa aqui. Essa é a razão dessa festa. É o motivo maior dessa festa. Glória a Deus, o tempo todo, chega às proximidades da ceia, o crente que é fiel a Deus começa a pensar, começa a se olhar, começa a fazer uma introspectiva, olhar para dentro de si mesmo e pensar o seu estado e tal, e começa a conversar com Deus ali, e na sua mente pede perdão pelos pecados cometidos, né, pelos pecados da mente, pela palavra errada que falou, pelo destratar de alguém. E é certo, isso é bom, isso prova que há um temor em você e você está preocupado, porque aqui você vem memorizar, lembrar, trazer ao seu coração, à sua mente novamente, aquilo que Deus, por intermédio de Cristo, fez por você e para você. E aí você lembra os meus pecados. Isaías 53, 1 a 12, fala sobre isso. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já profetizara isso aí, capítulo 53, do 1 ao 12. Jesus, ele não foi forçado a ir à cruz. Jesus não foi forçado. Qual foi a motivação de Jesus ir para a cruz? Qual foi a motivação, o que motivou Jesus ir para a cruz? Qual foi? Já pensou nisso? Foi simplesmente o fato de um homem ter se envolvido com o pecado. Virar escravo do pecado. Aí sim, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Mas só que esse alguém que tem que morrer não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser um sumo sacerdote, porque embora assumindo o cargo de sumo sacerdote, né, lá no Antigo Testamento, ele é um homem pecador. Não pode ser os reis, porque os reis pecaram. Não pode ser os profetas também pecaram, eram homens como nós. Não pode ser os anjos, porque os anjos não assumiram a corporidade que Jesus assumiu. Tinha que ser um homem. Tinha que ser homem. O que motivou Jesus vir ao mundo para morrer foram os nossos pecados. Foram os nossos. Aí você diz para você, foi o meu. E eu digo para mim, foi o meu. Porque nós temos a mania de olhar para os dos outros, mas diga para você, foi o meu. O que motivou Jesus ir à cruz, morrer por nós, foram os nossos pecados, foram os meus pecados. Jesus não foi forçado a ir à cruz. Glória a Deus, lá em João, Jesus disse, olha, ninguém me tira a minha vida, ninguém tem poder, capacidade de me tirar a vida, nem imperador, nem demônio, nem Satanás, ninguém pode, ninguém tem força, eu dou a vida, eu mesmo a dou, ato voluntário, ele é o sumo sacerdote, que oferece a si mesmo, que oferece o sacrifício mais perfeito da história. É Jesus, já pensou nisso? Oh, lá, show de rébia na casa. Aleluia. Por isso se condoa. Quando vê alguém desdenhar, brincar com o seu Jesus, sinta pesar no seu coração e peça a Deus misericórdia pelaquela vida. Glória a Deus, não permitam desdenharem do seu Deus, do seu Jesus, do Jesus que nós adoramos e vivemos para Ele. Não compactue. Porque tem gente que compactua. Quando eu assisto, quando eu compartilho, dando risada, bota um kkk, bota um risozinho, bota uma carinha de risada. Está compactuando, ou de forma inocente, ou de forma transgressora. Está compactuando. Não faça isso, porque o que Jesus fez por nós é muito sério, é santo, é bom, é perfeito, é o que nos garante o céu. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, Ele apagou a multidão dos nossos pecados. E se fôssemos exemplificar, falaríamos da ovelha perdida. Jesus deixa as 99, o pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. O nome disso é amor. A dracma perdida, o filho pródigo que voltou todo arrebentado para casa, depois de fazer, né, uma grande decepção para o seu pai, mas o seu pai o aguardava. Oh glória! O seu pai o esperava. O seu pai pensava na volta dele para casa, coisa boa. Isso é amor, isso é a expressão do amor de Deus para com as nossas vidas também. Glória a Deus, Ele morreu por nós. Estamos vivos. Ele morreu, mas nós estamos vivos. Ele morreu, mas nós estamos vivos. O cordeiro morto no Egito
estava dizendo: vai haver libertação para o povo. Oh glória! O Cordeiro morto na cruz do Calvário sinalizou, pontuou e confirmou a minha e a tua libertação. Só os livres, faz assim por favor. Só quem é livre, só quem é livre. Jesus nos libertou. Se o Filho, pois, vos libertar, sereis livre. Glória a Deus. Concluo dizendo que Deus, em sua infinita bondade, nos alcançou por intermédio do sacrifício de Jesus. Precisamos compreender o grande valor do que Jesus fez. Precisamos compreender. Porque tem gente que está na igreja, às vezes por estar. Tem gente que vê isso aqui como algo de entretenimento, um passatempo, mas não é. Não é. A igreja é só um aspecto. As quatro paredes é só um aspecto. É só um ambiente para a gente vir fazer culto. Hein? Mas nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo, aleluia. Estamos em Cristo porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele viveu, Ele morreu e nós estamos vivos. Ele viveu e nós estamos vivos. Ele nos libertou, estamos libertos. Você que é crente fiel a Deus não deve nada para ninguém. Oh glória, não deve nada para ninguém. Que Deus em Cristo abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia.